Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver o que é frase e o que é parágrafo. Então vamos lá. Vamos ler esses dois enunciados aqui, ó. Caiu o menino o cadeira dá. Quando a gente lê esse enunciado, ele fica sem sentido, a gente não consegue entender o que quer dizer isso. Caiu o menino o cadeira dá. Vamos agora ler o segundo enunciado, ó. O menino caiu da cadeira. Agora a gente conseguiu entender, né, o que ele quis dizer, né, que o menino caiu da cadeira. Vamos continuar, ó. Vamos ler isso aqui, esse enunciado, ó. Silêncio. Quando a gente está lá na sala de aula e a professora diz silêncio, todo mundo consegue entender que naquele momento ela precisa que todo mundo fique quieto para poder fazer alguma observação, uma explicação. Então, quando a gente ouve a palavra silêncio, a gente consegue entender, né, claramente o que isso quer dizer. Então, o que é uma frase? A frase, ela pode ser formada por uma, no caso de silêncio, ou mais palavras, no caso daquela frase que a gente leu anteriormente, né? O menino caiu da cadeira. Então, ela pode ser formada por uma ou mais palavras, desde que elas tenham sentido completo, ou seja, desde que a gente consiga compreender o que aquilo quer dizer, tá? Outra característica da frase, ela sempre será iniciada com letra maiúscula e ela sempre terminará com algum sinal de pontuação, tá? Pode ser ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Os sinais de pontuação nós veremos em outra aula, tá? Então, isso é frase, é um enunciado formado por uma ou mais palavras que organizadas formam um sentido completo, tá? Agora nós vamos entender o que é um parágrafo. Para que serve o parágrafo, né? Quando a gente vai escrever um texto, né, que é formado o texto por dentro do texto tem várias frases, né? Para que a gente consiga organizar as nossas ideias dentro do texto, a gente usa o parágrafo, tá? Um texto normalmente ele é constituído de introdução, né, que é onde a gente expõe sobre o que a gente vai falar, né, sobre o que a história vai falar. Depois a gente tem ali o desenvolvimento, né, que é tudo desenrolar da história, o que acontece, o que não acontece. E a gente tem a conclusão, ou seja, o que aconteceu, o problema foi resolvido, o que concluiu daquilo tudo, tá? Então, a gente tem que organizar esses três itens do texto em parágrafos, certo? Então, o parágrafo, ele é formado por uma ou mais frases, né? Ele pode ser formado por uma única frase, ele pode ser formado por duas, três, quatro frases, tá? E ele serve para organizar um texto em blocos, ou seja, ele organiza o texto em pedaços, é como se a gente dividisse o texto em pedaços, tá? Como que eu identifico um parágrafo? Ele é indicado por um espaço, então a gente tem lá, né, um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada bloco. Então eu vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem o que é o parágrafo. Ó. Eu peguei até um exemplo que está lá no bloco de vocês, que é esse pequeno texto aí de uma página de diário, ó, Fiel Diário. Então vocês vão perceber, a hora que vai iniciar o texto, eu coloquei até umas setinhas aqui, ó. Vocês veem que tem um espaço na margem esquerda. A letra ela não está encostada lá aqui nesse cantinho. Ela tem um espaço. Esse espaço é chamado de parágrafo. Então, o parágrafo ele é sempre na margem esquerda, né, da primeira linha de cada bloco. Então, a gente tem aqui o primeiro bloco, ou seja, o primeiro parágrafo. Ó. Hoje me olhei no espelho e fiquei com vontade de mudar o visual. Esse é o primeiro parágrafo. Aí vem o segundo parágrafo, ó. Primeiro, fiz Maria Chiquinha, mas fiquei parecendo a Carolina. Aí vem outro parágrafo, ó. Amarrei um lenço, mas fiquei parecendo a Jo. Outro parágrafo. Comecei a fazer trancinhas, mas parei quando vi que estava a cara da Simone. E o último parágrafo desse texto. Antes de tentar pintar o cabelo de cor-de-rosa choque e ficar parecendo a Pagu, eu parei,
cabelo legal assim, só o meu, tá? Então, esse texto, ele é composto de 5 parágrafos, tá? Ele é organizado em 5 blocos, ou seja, em 5 pedaços, tá? Então, a gente consegue identificar por esses espaços na margem esquerda. Tem um outro exemplo aqui para vocês, ó, a raposa e o corvo. Vamos identificar os parágrafos aí. Sempre que a gente vai iniciar, né, o texto, a gente coloca parágrafo. Então, ó, vocês vão perceber que tem no canto aqui da margem esquerda, vocês têm o primeiro espaço lá, o primeiro parágrafo, ó. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico até pousar numa árvore. Esse é o primeiro parágrafo. Ó, o outro parágrafo aí, ó, o espaço. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Outro parágrafo. Ó senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda, não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Mais um parágrafo, outro espaço. Ó. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. E o último parágrafo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Então, ó, reparem que o texto ele está organizado em pedaços. Então, cada pedaço desse é um parágrafo, tá bom?